O filme que vamos assistir se chama A Comédia dos Pecados. Ele começa com uma irmã saindo da mata e voltando com o seu burrinho para o convento. Ela se chama Irmã Fernanda e quando ela chega dentro do curral, ela é questionada por outra irmã chamada Genevra, que pergunta aonde ela estava. E Fernanda responde dizendo que estava procurando pelo burro que havia sumido. A irmã Genevra se questiona o porquê esse burro foge tanto. O jardineiro passa próximo a elas e acaba mexendo com Fernanda, que muito brava acaba xingando ele depois do que ele havia feito. Mais tarde, as freiras estão passando próximo ao jardim e aquele velho continua olhando para elas com maior desejo. As irmãs, ao perceber a forma que ele estava, elas se injuriam e começam a brigar com o velhote e atacar coisas neles. E não contentes, elas entram no jardim onde o jardineiro pede por desculpas. Só que uma irmã chamada Alessandra está com muita raiva e fala que se ele olhar novamente para qualquer uma outra do convento, ela vai cortar os bagos dele com a foice. E dava para ver a raiva que ela estava, porque pregou a foice no tronco com tanta força que a outra irmã Genevra nem conseguiu tirar ela depois. Alessandra vai conversar com seu pai, pois o plano dele era arrumar um marido rico para ela, para que a sua filha não enfrente nenhum tipo de necessidade, e fala para ela ter calma, pois é mais fácil manter ela no convento do que em sua casa, pois o custo de vida dela sairia mais caro. Uma madre chamada Maria está ajudando outro padre chamado Tomasso a juntar todos os tecidos para ele levar até a cidade para vendê-los. No meio do caminho, ele encontra com o jardineiro que, com muita raiva do que as meninas fizeram a ele, o jardineiro confronta o padre querendo demissão do seu trabalho por causa do que vem sofrendo das freiras. O padre Tomasso implora para que ele fique pelo menos até ele voltar da cidade. Só que o jardineiro mete o pé daquele convento de freiras loucas. A cena muda para um castelo, onde um rei chamado Bruno está em um almoço com a sua esposa chamada Francesca. O rei fica falando sobre suas riquezas e sobre as terras que ele tem conquistado recentemente, onde se gaba por tudo que tem feito. Um empregado chamado Maceto, que serve eles durante suas refeições, enquanto todos estão cansados da balela do rei. Francesca fica trocando olhares com um empregado discretamente sem que ninguém perceba. Mais à noite, descobrimos que Francesca tem um caso com um empregado Maceto e após bater virilha com ela, Francesca fala que não está aguentando mais as baboseiras que o rei fica falando o tempo todo e Maceto não quer dar ouvidos para ela, pois ele só quer paz depois de ter posto seu boneco para chorar. E ainda fala com Francesca que ela está sendo chata da mesma forma que o rei Bruno é. Maceto começa a macetar Francesca para ver se a maritaca calasse a sua boca. O rei Bruno chega no quarto e pega o ato de infidelidade acontecendo, só que está muito escuro e ele não consegue ver quem estava ali. Maceto pula a janela e corre dali imediatamente e volta para o quarto dos empregados para não ser pego pelo rei. Só que o rei Bruno segue ele até o quarto. Maceto pula na cama e finge estar dormindo no meio dos outros criados para que seja impossível reconhecer que foi ele que estava lá, rebentando a mulher dele. Só que o rei é muito macaco velho e ele começou a olhar os batimentos cardíacos de todos os seus empregados que estavam dormindo e percebeu que o de Maceto estava acelerado. Como estava muito escuro e o rei não pode ver quem era, ele corta um pedaço do cabelo de Maceto e sussurra no ouvido dele, dizendo que amanhã ele vai saber quem ele é. E depois que o rei vai embora, o pé de pano safado também é esperto. Sabendo do que iria acontecer com ele se fosse pego, Maceto vai lá e corta o cabelo de todos os outros empregados do quarto. Esse miserável é um gênio. E no outro dia, o rei reúne todos seus empregados e fica furioso ao perceber que o pé de pano havia feito o mesmo com os outros, sendo assim impossível ser descoberto pelo rei. No almoço, mais uma vez Francesca fica olhando para Maceto, enquanto o rei Bruno fala novamente as suas baboseiras. Só que Maceto acena para ela parar de olhar para ele depois de tudo o que aconteceu ontem à noite. Do lado de fora, Francesca mexe com Maceto enquanto ele buscava lenha.
Ela agarra ele enquanto Maceto pedia para parar, pois alguém poderia estar vendo eles ali. Só que Francesca queria pagar pelo menos um bola-gato ali para ele, e Maceto não deixa. E quando ele olha para a muralha do castelo, a alma chegou até a sair do corpo. E o rei estava vendo tudo e ordena que os guardas tragam o pé de pano, pois ele queria acabar com ele pessoalmente. E o Cornokilly fica esperando pela ação dos seus guardas. Maceto corre igual um maluco para fora do castelo, sentido a floresta. Os guardas tentam ir atrás dele, só que Maceto consegue escapar pela mata. Tommaso havia caído com sua charrete enquanto ia para a cidade vender seus lençóis, e Maceto, ao ver a dificuldade dele em recuperar os seus tecidos, ele decide ajudá-lo. Como uma forma de retribuir o favor, o padre Tommaso lhe oferece uma vaga de jardineiro do convento, já que o outro havia pedido demissão. E Tommaso entra em um acordo com ele, dizendo que ele teria que fingir ser surdo e mudo para que as irmãs não criem motivos para não quererem Maceto lá. No dia seguinte, Tommaso apresenta Maceto para a Madre Maria e conta que trouxe ele para ser o novo jardineiro do convento, e completa dizendo que ele é surdo e mudo. Maria desconfia de sua deficiente, mas o aceita para cobrir o serviço do antigo jardineiro. Fernanda, ao vê-lo, vai até Maceto e ameaça ele, ordenando que ele revele a sua identidade. E a Madre Maria interfere falando que Maceto é o novo jardineiro do convento que foi contratado por Tommaso, e fala sobre a deficiência de Maceto. E Fernanda fica muito desconfiada dele, enquanto Alessandra se mostra contente com a presença dele ali no convento. À noite, Fernanda escuta um barulho de pedra em sua janela e quando vai ver, era sua amiga Marta, que trouxe um vinho para elas escondido. Fernanda e Marta vai até o quarto de Alessandra para tomarem lá, onde Genevra aparece no quarto e junta com elas para beberem. Marta sugere elas a fazerem uma porção chamada Belladonna para seduzir homens. Enquanto Marta e Fernanda caem no beijo, Genevra fica preocupada, mas acaba participando também do que elas estavam fazendo. Genevra, muito bêbada, precisou ser carregada para sua cama, e Fernanda e ela começam a se pegar ali. No outro dia, Marta e Fernanda foi para a mata fazer a porção Belladonna para seduzir os homens. Marta coloca 2 gotas em cada olho de Fernanda. Genevra está escondida observando tudo o que está acontecendo ali. E logo após a pemba, Marta e Fernanda invadem o quarto de Maceto e obriga ele a deixar elas fazerem um bola-gato nele. E logo depois Fernanda sobe em cima dele, enquanto Genevra percebe a pemba que elas fizeram. E logo em seguida, as meninas saem do quarto de Maceto. No outro dia, um bispo chega no convento e é recebido pelo padre e pela madre. Maceto está com Alessandra no quarto em um pega cabuloso, pois essas freiras não deixam o menino respirar. E no fundo, uma freira passa e Alessandra imediatamente veste a sua roupa e fica do lado dela enquanto Maceto está debaixo da cama e vai tentando sair de fininho. Só que Maria e o bispo entram no quarto na hora que ele iria sair. Ele teve que ficar ali debaixo esperando a madre e o bispo saírem. E quando eles saem, Maceto imediatamente vaza dali. Genevra tenta fazer a pemba Belladonna que as outras meninas haviam feito, só que ela começa a ter algumas alucinações com a porção. Alessandra vai até Maceto e percebe que ele falou com ela e o questiona, não acreditando que ele fingiu ser mudo todo esse tempo. Maceto tenta se desculpar com ela e explica sua situação. Genevra entra no galpão louca de pemba e Alessandra se esconde para não ser vista por ela. Genevra pula em cima de Maceto, mas faz uma revelação de que ela gosta de mulher. Genevra escuta um barulho de alguém chegando e procura por um lugar para se esconder e percebe que Alessandra estava ali também. Fernanda ameaça Maceto e amarra ele, levando para o bosque. Genevra e Alessandra, curiosa para saber o que estava acontecendo, vão atrás deles. E mais à noite, elas percebem que elas iriam deixar Maceto para um sacrifício. E Alessandra consegue impedir Fernanda de fazer isso. Maceto, no meio daquela treta toda, começa a falar e diz a verdade sobre não ser surdo e nem mudo e que fingiu aquilo para conseguir trabalhar no convento.
Genevra sai da mata e, muito doidona, ela entra com um burrinho e começa a dar o louco no convento e bater nas portas, acordando todo mundo ali. Genevra revela tudo o que as irmãs fizeram com Maceto e Alessandra tenta desmentir Genevra, falando que ela está louca. O bispo, para resolver essa confusão, vai até o quarto da Madre Maria, que sai toda desarrumada. Maceto tenta explicar o que aconteceu e todos ficam surpresos ao ver que ele está falando. E Alessandra revela a farsa que Maceto é. Logo em seguida, o padre Tomasso sai do quarto da Madre Maria, onde todos ficaram de boca aberta ao perceber que o padre estava arrebentando a madre e que aquele convento era uma putaria que só a peste. No outro dia, o bispo dá a cada um a sua punição. Primeiro, as mais leves, como Genevra, Fernanda e Alessandra. E depois das irmãs, as punições maiores, como a de Maria e do padre Tomasso, que acabou perdendo seu sacerdócio de padre. Maceto também sofreu as consequências, pois ele foi entregue para os guardas do rei Bruno. E como ele foi pé de pano por ter pego a rainha, ele foi parar na cadeia do castelo, nas masmorras. Depois de tudo resolvido, as irmãs se juntam no campo para pedir desculpa umas às outras pelo que fizeram, e elas entendem que Maceto foi o mais prejudicado, pois ele não pediu nada daquilo e acabou sendo preso, sendo que as culpadas eram elas. Nas masmorras do castelo do rei Bruno, ele vai falar com Maceto, e o Corno Achille revela tudo o que vai fazer com Maceto por ter pé de panado ele, e comenta falando que levou Francesca de volta para a aldeia de onde ele pegou ela. E após dizer isso, o rei Bruno vai embora. Maceto tenta implorar para os guardas deixarem ele sair dali. Só que eles ainda zoam com a cara de Maceto, chamando ele de pé de pano safado. E quando os guardas se distraem, uma tartaruga com um fogo no rabo enviado pelas irmãs, elas se apressam para salvar Maceto e veste ele como uma delas para sair da prisão. A Genevra, doidona de Pemba, deixou um boneco no lugar do Maceto, como se nenhum guarda fosse perceber que aquilo era um boneco e não o Maceto. E o filme termina com a fuga deles, que ocorreu tudo bem. E as irmãs conseguiram livrar Maceto da prisão, enquanto na floresta secretamente a Madre Maria foi encontrar com o ex-padre Tomasso, só que eles se escondem ao ver as irmãs passando ali. Fernanda se questiona o porquê o burro do convento estaria ali, mas Genevra puxa a mão dela para saírem dali, e logo depois a Madre Maria e o padre Tomasso acabam conseguindo passar alguns minutos juntos sem que ninguém saiba.